Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém. Vamos orar ao Senhor e aproveitar e agradecer ao Senhor pelas ofertas, agradecer ao Senhor pelas nossas crianças, né? Que, ao modo delas e à maneira delas, fazem isso ser muito legal, fazem isso ser muito bonito, né? Vamos, Mícia vai orar por nós, tá, irmãos? Pai Celestial, louvado e exaltado o teu nome, Senhor. Obrigada, Senhor, pela tua graça e misericórdia, Senhor. Obrigada porque temos a oportunidade de cultuarmos o teu nome nesta noite, Muito obrigado, Senhor. Jesus. Obrigada, Senhor, porque temos a maravilhosa graça, Senhor, de sermos teus filhos. Quebra todos os nossos corações, Pai, para que possamos ouvir, Senhor, e plantar a semente da tua palavra em nossos corações, Pai. Que o Senhor possa trabalhar nossas mentes, para que não possamos dispersar nossos pensamentos, mas que possamos quebrantar nosso espírito e ouvir a tua palavra, Senhor. Usa o teu servo, Senhor, e que tudo seja feito para a honra e glória do teu nome, Pai. Obrigada pelos dízimos e ofertas entregues. Obrigada pelos pequeninos, Senhor, que desde pequenos entendam a mensagem que tu estás vivo, Senhor. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada, nós começamos a falar sobre a armadura de Deus, e nós falamos principalmente nos versículos 10 até o 13, e nós comentamos que, na realidade, a armadura de Deus é algo providenciado pelo próprio Deus e que representa a força do Senhor para a nossa vida. É o que ele diz no versículo 10, né? Quanto ao mais, serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, o que tem de especial nessa armadura é que ela realmente representa a força e o poder do Senhor. Não há algo de místico, de poderoso nela mesma ou em nós, mas realmente no Senhor. Comentamos também quais são os motivos pelos quais o Senhor nos orienta a usarmos essa armadura, né? No versículo 11, ele diz que nós precisamos usar essa armadura para podermos ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. No versículo 13, ele nos dá mais um motivo para nós usarmos a armadura, e ele diz que é para que todos nós possamos resistir no dia mau. E por fim, no versículo 13, ele ainda aponta o quarto motivo para que a gente use essa armadura. E ele diz: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, realmente, nós precisamos dessa armadura de Deus para que nós possamos ser fortalecidos no Senhor, para que nós possamos ficar firmes contra as ciladas do diabo, para que nós possamos resistir no dia mau e para que depois de ter vencido tudo, é o que ele diz, depois de ter vencido tudo, permanecer firme, permanecer inabalável. A ideia dele aqui de firmeza é de alguém que está postado em um lugar e que não é tirado dali de forma nenhuma.
Ele não é levado, não tem nada que o convença a sair daquele lugar. É essa a proposta dele. Se você fizer uso realmente desta armadura de Deus, você vai permanecer firmado ali. Esta armadura, irmãos, tem o principal objetivo de realmente nos proteger contra as astutas ciladas do diabo. Tem uma coisa que é interessante, nós precisamos notar, é que a palavra que é usada aí no versículo 11, quando ele diz, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Essa palavra ciladas, na realidade, no grego, é a mesma palavra que é usada para um truque, para uma enganação, para uma mágica, para um engano. Então, veja, foi traduzida e está realmente no contexto de uma cilada, mas eu acho que a palavra original traduz para a gente um pouco do que é essa cilada, de que é que se compõe essa cilada que o inimigo prepara para nós diariamente e que Deus apresenta para nós a sua armadura para que nós possamos permanecer firmes. Na realidade, essas ciladas que o diabo prepara para a sua vida e para a minha vida têm uma base no engano. Acima de qualquer coisa é o engano que pode afetar a mim e a você e que nós vamos discorrer mais daqui a pouco, irmãos. Muitas pessoas pensaram na armadura de Deus como se fosse algo místico e que nos protegeria de uma determinada seta mística, alguma coisa que vem voando, sabe? Que a gente só não está vendo porque a gente não consegue ver o mundo espiritual. Não sei quantos de vocês leram Este Mundo Tenebroso, de Frank Perret, né? É um livro bem antigo, um romance, né? Mas o Frank Perret, naquele romance, ele descreve uma guerra espiritual que está sendo travada por anjos e demônios. E ele descreve a arma de cada um, ele descreve a roupa que cada um usa, ele descreve as reuniões que os demônios fazem para decidir como vão atacar determinada pessoa, como vão atuar em determinada família. E o Frank Perret desenvolve bem a ideia. O romance acaba ficando bem dinâmico. O problema é que muitas pessoas acabaram pensando que aquilo era verdade, que aquilo não era só um romance. Muitas pessoas olharam para Este Mundo Tenebroso e disseram, não, rapaz, acho que o Frank Perret teve uma visão. Ele teve uma revelação de Deus, sei lá, ou coisa parecida, e por isso as coisas acontecem dessa forma. E aí as pessoas acabaram achando que elas precisam lutar realmente, quase que fisicamente, contra essas coisas. Mas nós vamos perceber que a maior luta que nós travamos realmente é contra o engano que o diabo constantemente coloca na sua cabeça, na minha cabeça, e que afeta a igreja, e que afeta a nossa família, e que afeta as nossas relações sociais. Ele realmente é mentiroso, ele é o pai da mentira, mas aqueles que não conseguem escapar da sua mentira, que não conseguem escapar do seu engano, acabam ficando presos, aprisionados por sua vontade. É o que Paulo diz na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 26. Irmãos, desde o começo do mundo, foi isso que Satanás fez, tentar enganar. E é isso que ele tem feito até agora, em todo momento. Muito mais do que conseguir, por exemplo, colocar uma doença em você, muito mais do que acabar com a sua saúde, do que acabar com o seu dinheiro, muito mais do que acabar com a sua vida física. O maior intento dele é acabar com a sua fé, é acabar com a sua relação com Deus. É contra isso que nós precisamos lutar diariamente. Nós precisamos permanecer firmes na palavra e no ensino do Senhor para poder resistirmos a tudo isso. O Senhor Jesus, falando sobre isso, em João, Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 e 32, ele diz assim, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Percebem que, na realidade, para que nós conheçamos a verdade e sejamos libertos, precisamos permanecer nos ensinos de Cristo, precisamos permanecer na sua palavra, é na palavra dele, é isso que ele está dizendo, João 8, 31. Se vocês permanecerem na minha palavra, vocês vão ser os meus discípulos. Qual é o objetivo do diabo, então? Que eu e você não permaneçamos na palavra dele. Que eu e você sejamos desviados da verdade.
Por isso o Senhor apresenta para nós isso que é chamado aqui de toda a armadura de Deus. E que eu vou, na realidade, irmãos, passar até um pouco rápido por cada um desses tópicos, porque realmente tomaria muito tempo discutir cada um deles pormenorizadamente. Eu vou passar, mas que a gente compreenda sobre o que é que Paulo, inspirado por Deus, estava nos dizendo. A primeira peça dessa armadura é o cinto, e ele chama de cinto da verdade, está em Efésios 6,14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Vejam, irmãos, Paulo, na realidade, quando escreve esta carta, ele está preso, e ele via constantemente como é que um soldado romano se vestia. Na realidade, alguns autores defendem que durante boa parte de sua prisão, Paulo, inclusive, estava acorrentado a um soldado romano. Então, assim, mais proximidade impossível. Talvez o soldado romano que estivesse vigiando Paulo de perto não estivesse usando toda essa vestimenta. Não faria sentido, por exemplo, um soldado romano estar vigiando Paulo com um escudo. Imagine, para que ele ficaria segurando um escudo por tanto tempo? Mas Paulo conhecia muito bem o contexto da vestimenta desses homens. E pelo tempo que ele passou ali, olhando para o que aqueles homens vestiam, foi que ele teve a ideia de falar para a gente sobre como Deus nos habilita e nos prepara para enfrentar os nossos inimigos. Para enfrentar aquele que, na realidade, é o pior dos inimigos, que é o inimigo do próprio Deus, que se levanta contra tudo aquilo que é a verdade e que se levanta contra a igreja. Então, Paulo começa a dizer, estejam firmes, e na realidade, usem, cinjam-vos, com a verdade. Esse cinto, irmãos, da verdade, na realidade, era algo que, como um cinto mesmo, prendia o restante da armadura. Era uma peça de extremo valor, porque diversas outras peças menores que o soldado romano usava ficavam presos naquele cinto. E aí Paulo diz, da mesma forma que diversas outras peças ficam presas, penduradas, anexadas a esse cinto, é assim que precisa acontecer na vida do cristão com a verdade. Precisamos, acima de qualquer coisa, irmãos, nos vestirmos realmente com a verdade. Agora, o que é a verdade? O que é a verdade? Nós vivemos em um mundo extremamente relativista, É comum algumas pessoas dizerem assim, não, peraí, você tem que me respeitar porque cada um tem a sua verdade. Na realidade, isso é só uma questão de semântica, o negócio está só mal colocado. Cada um tem a sua opinião. Isso é verdade. Cada um tem a sua verdade, como se a verdade fosse multifacetada, sabe? Como se houvesse uma verdade que atende a um grupo, mas que não atende a outro. Biblicamente, isso não existe. Biblicamente, a verdade, irmãos, é aquilo que o Senhor Jesus diz. E Ele próprio é a própria verdade. Estão lembrados quando Ele diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então, biblicamente, a verdade não é apenas um conceito. A verdade é, acima de tudo, uma pessoa. Não dá para imaginar? A verdade é uma pessoa. A pessoa do próprio Cristo. E aquilo que Ele diz. Por isso, quando nós olhamos para a palavra de Deus, não faz sentido a gente questionar aquilo que, por inspiração do Espírito Santo, é a palavra de Cristo para nós. Porque é essa a verdade, é essa a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida. E enquanto nós não conhecermos realmente essa verdade, nós vamos estar realmente presos. Sabe o que é presos? E presos à mentira. E presos ao engano, achando que as coisas são de uma determinada forma, quando elas não são. Nós precisamos, irmãos, ter realmente muito, muito cuidado com isso, porque se eu e você não crermos naquilo que a palavra de Deus nos diz, ainda que nós não percebamos, nós não seremos cristãos. O que caracteriza o cristianismo é crer em Cristo, é crer naquilo que Ele revelou, é crer naquilo que Ele falou e viver por essas palavras. Se a gente se esforça por pegar essas palavras e ajustar ao nosso bem-querer, ajustar ao nosso gosto, nós podemos ser qualquer outra coisa, menos cristãos.
Para ser cristão, tem que ser dessa forma. Não pode ser de outra. Para ser cristão, a gente precisa ouvir a palavra do Senhor e permanecer nela. Porque foi Ele que nos criou. Ele conhece o que é o melhor para a sua vida e para a minha vida, independente dos nossos achismos. É muito comum hoje em dia a gente dizer assim, não, a Bíblia diz isso e eu acho que isso é certo mesmo. Mas assim, eu penso um pouco diferente. Já conversaram com alguém assim? Inúmeras vezes a gente faz isso, né? A gente entende, veja, a gente percebe, e a gente chega a afirmar, não, eu sei que o certo é isso. Por exemplo, eu sei que o certo é perdoar. Eu sei que o certo é cumprir a minha jornada de trabalho corretamente. Mas assim, eu acho que a gente não pode levar tudo na ponta da faca. Já ouviram essa expressão, né? Bom, eu sei que isso é o certo, eu sei que isso é a verdade, eu sei que deve ser feito dessa forma, mas assim, a gente não pode levar tudo na ponta da faca. O que é que a gente está dizendo? Eu sei que é a verdade, mas eu não estou disposto a seguir dessa forma. Apesar de reconhecer que é essa a vontade de Deus para a minha vida, que é essa a vontade de Deus para a vida da minha família, que é essa a vontade de Deus em qualquer aspecto que seja do meu viver, eu não estou disposto. Quando nós fazemos isso, irmãos, nós estamos questionando aquilo que é a verdade e que é o próprio Cristo. Lembram quando nós falamos na semana passada o momento em que Eva simplesmente é enganada pelo diabo, é enganada pela serpente, e o diabo chega e diz, Eva, na realidade o que Deus disse foi para você não comer de nenhuma árvore dessa, né? E ela diz, não foi isso que ele disse não, ele disse que eu podia comer de todas, eu só não posso nem tocar nessa. Ela já começou a questionar. E o fim disso, eu e você conhecemos. O que Paulo está dizendo aos irmãos é, tenham cuidado, sabe? Protejam a sua vida com a verdade. E essa verdade não é algo seu e meu. É a verdade que está expressa na palavra de Deus. É a verdade que o próprio Cristo revelou para cada um de nós sobre cada um dos aspectos da nossa vida. Sim, é verdade que às vezes a gente talvez não consiga cumprir toda essa verdade. Mas a gente não precisa dizer que não é dessa forma para que a gente fique bem. A gente pode simplesmente dizer, eu sei que é assim, eu não estou conseguindo fazer. Eu preciso de graça de Deus para viver isso ainda. Mas eu sei que a verdade é essa. O problema é que às vezes o que a gente faz, na realidade, é que para atender às nossas limitações, a gente acaba distorcendo aquilo que é a verdade. Para que a gente possa ficar tranquilo, para que a gente possa ficar em paz. Então Paulo está dizendo, nessa luta que eu e você travamos contra as ciladas do diabo, contra o engano do diabo, é preciso que você tenha um referencial. E esse referencial é a Bíblia. Esse referencial é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida. Independente, irmãos, do que eu sinto, independente do que você sente, independente do que a gente acha. Porque muitas vezes a gente está guiando a nossa vida realmente pelo que a gente sente, pelo que a gente acha, como se no fundo do nosso coração a gente dissesse assim, não dá para ser dessa forma, não é possível. Não é possível que seja assim, não está vendo que isso é muito duro? Não está vendo que isso é muito complicado? Não está vendo que isso é coisa para aquela época, que hoje já não é assim? Quando a gente faz isso, nós estamos negando a verdade. E por mais que a gente ache que a gente está sendo liberto, né? Que a gente está ficando livre, a gente diz assim, não, eu já superei isso. Eu já vi pessoas dizendo assim, não, eu já superei esse negócio de ter que congregar para servir a Deus, de ter que ir à igreja para servir ao Senhor. Isso aí é um negócio já ultrapassado e que eu já consegui superar, graças a Deus. Eu entendo que eu posso servir a Deus na minha casa, eu posso servir a Deus enquanto eu dirijo o meu carro, eu posso servir a Deus na minha profissão, eu posso servir a Deus enquanto eu brinco com meu filho. E isso tudo é verdade, sim. A gente pode e deve servir a Deus enquanto a gente brinca e cuida do nosso filho, enquanto a gente joga bola, enquanto a gente come, enquanto a gente dirige. Isso tudo é verdade. Mas nada disso, irmãos, substitui a orientação bíblica de cultuarmos e adorarmos a Deus, de separarmos um dia para o culto público. Nada disso exclui. É porque às vezes a gente, para poder ficar mais tranquilo, a gente diz, não, isso é verdade, mas isso também é, isso também é, isso também é. E a gente acaba fugindo. Quando a gente faz isso, nós não estamos sendo libertos.
nós estamos apenas trocando a verdade pelo engano. Trocando a verdade por uma verdade que a gente acha que é nossa, mas que não é. Na realidade, é puro engano. Na realidade, é apenas uma cilada do diabo. Uma outra peça dessa armadura é a couraça da justiça, que está no mesmo versículo. Ele diz: estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Muitas pessoas, irmãos, têm entendido o cristianismo como uma religião legalista. Algumas pessoas até pensam assim: eu sou um bom cidadão, eu sou um bom pai de família, eu não mato, eu não roubo, eu não bebo, eu não fumo, eu não traio minha esposa, eu não roubo ninguém, eu não assalto ninguém, eu não faço isso, lá, lá, lá. E começa a dizer aquilo que são questões éticas e diz: então assim, o que é que me falta? Sabe? Só que o cristianismo não é uma questão de ética, é uma questão de conhecer o próprio Filho de Deus, porque a salvação e a justificação que eu e você precisamos diante de Deus não é obtida pelo nosso próprio esforço, não é obtida pelas nossas obras. Essa salvação, essa justificação diante de Deus é conseguida apenas pelo sangue de Cristo. Não é sendo um bom cidadão, sabe? Não é sendo um cara assim, altamente cuidadoso com a ética, altamente cuidadoso com a moral, muito gentil, muito educado. Não é assim que eu vou conseguir ser salvo. Entendam, irmãos, eu não estou dizendo que você não precisa ser assim. O que eu estou dizendo é que não é isso que vai conduzir ninguém à salvação. Não é isso. Nós somos salvos porque Cristo morreu por nós. Porque na cruz do Calvário ele pagou o preço dos nossos pecados e ao terceiro dia ele ressuscitou. É por isso que nós somos salvos. E uma vez tendo recebido essa justiça de Cristo, aí sim, nós podemos nos esforçar por uma vida ética, por uma vida moral. Mas mesmo assim, mesmo esse esforço, na realidade é um esforço que é apenas auxiliado pela graça de Deus. Eu nunca vou conseguir viver a vida que Cristo quer que eu viva pela minha própria força, pela minha própria disposição. Não vou conseguir. Quando Paulo fala, irmão, sobre a couraça da justiça, e essa couraça, na realidade, era uma peça que o soldado romano usava, que cobria do pescoço e até o final do abdômen, à frente e atrás, para protegê-lo de qualquer ataque, de uma flecha ou coisa parecida. E essa couraça que nós precisamos, quando Paulo diz: vista o seu corpo, sabe, cubra a sua vida com a couraça da justiça. O que Paulo estava querendo dizer é: perceba que com suas próprias obras você nunca vai alcançar o céu. Perceba que com suas próprias obras, por melhor pai que você seja, você sempre vai saber que falta algo. Quem de nós, como pais, pode olhar para trás e dizer: eu não errei com meus filhos, eu não erro em um determinado aspecto? Quem de nós, como maridos ou como esposas, não poderíamos dizer: eu falhei com minha esposa nesse sentido, eu tenho falhado com meu marido nesse sentido? Quem de nós, sabe, está livre disso? Nenhum. Todos fazemos isso, todos nós cometemos erros. O que nós precisamos saber, irmãos, é que a salvação que nós conseguimos, na realidade, foi conquistada por Cristo na cruz. E ela é um presente para nós. Ela é um presente. E as boas obras precisam apenas acompanhar isso. Acompanhar. Ninguém vai para o céu pelo seu próprio esforço. Aí tem algo interessante nisso que a gente precisa notar. É que apesar de Cristo ter morrido por nós, apesar de Cristo ter derramado o seu sangue por nós, apesar de nós estarmos justificados diante de Deus, e eu preciso lembrar vocês, não sei se vocês lembram, deve ter umas 2 ou 3 semanas, que eu falei sobre culpa, né? E eu disse: irmãos, culpa não é um sentimento, culpa é um estado, não é um sentimento. Culpa é um estado daquele que está distante de Deus. Quando a gente diz assim: não, rapaz, eu me sinto culpado por ter feito isso, na realidade, você está sentindo apenas as consequências do seu estado de distanciamento de Deus, por ter pecado contra Deus em algo. A justificação é a mesma coisa. Não é um sentimento, é um estado. Cristo morreu na cruz, pagou os preços dos meus pecados e dos seus pecados. Ele pagou o preço de todos os pecados que você cometeu.
que você está cometendo hoje e que você ainda vai cometer por toda a sua vida. Todos eles estão pagos. Todo e qualquer pecado que você puder imaginar já foi pago por Cristo. Você está justificado diante de Deus. Você não deve nada, nem a Deus e nem aos homens. Você não deve nada a ninguém. Isso é justiça. Isso é uma justiça perfeita. Apesar disso, é verdade que nós pecamos ainda. É verdade que nós erramos ainda. E aí a própria Bíblia, o próprio Cristo, fez registrar para nós de que, na realidade, nós pecamos. Mas nós podemos recorrer a Deus. Nós podemos voltar ao Senhor, sabendo, irmãos, que nenhum pecado vai realmente nos afastar da sua presença. Porque nós somos justificados de uma vez por todas e para sempre. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ou seja, ele já pagou o preço pelo seu pecado e pelo meu pecado. Então você não precisa permanecer com a sua consciência machucada e lhe ofendendo constantemente. O que é que você e eu precisamos fazer? Recorrer a Cristo, confessar, nos colocarmos diante dele e pedir a ele perdão pelo nosso pecado. De nada adianta a gente ficar se martirizando, porque isso não vai resolver. O que vai resolver é a gente se ajoelhar diante de Deus e resolver, dizer: Senhor, eu pequei, me perdoe, eu errei. E recebermos o perdão dele. É isso que vai adiantar. Aí você pode dizer: então, se ele já pagou o preço dos nossos pecados, então será que nós podemos viver de qualquer forma? Não, com toda certeza que não. Paulo responde a isso, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 1 e 2, ele diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, responde Paulo. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou seja, se você realmente reviveu, está em Cristo, se você realmente morreu para o pecado, você não vai viver pecando. Você não vai ter prazer no pecado. Você não vai ter prazer em dizer assim: não, eu estou justificado, não tem problema não, eu posso fazer o que eu quiser agora. Isso não vai acontecer, porque você nasceu de novo. E uma vez que você nasceu de novo, então, diz Paulo, use a couraça da justiça na sua luta contra o engano do diabo. Cada vez que o diabo tentar afastar você de Deus, dizendo que os seus pecados não têm jeito, às vezes quando Satanás quiser colocar na sua cabeça que, não, para você não tem jeito não. Você fez isso ontem, você fez isso hoje de novo, certamente você vai fazer amanhã de novo. Cada vez que as pessoas quiserem dizer isso a você, lembre disso. Você foi justificado. Traga sobre a sua vida a couraça da justiça. Lembre das palavras que João escreve na sua primeira carta, capítulo 3, versículos 21 e 22. O apóstolo João escreve assim: Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Na realidade, sabemos que estamos perdoados diante do Senhor. Então, não precisamos nos acusar, não precisamos nos afastar de Deus por causa disso. Uma outra peça que Paulo cita na couraça, na armadura de Deus, é sobre o evangelho da paz. Ele diz no versículo 15: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Irmãos, paz verdadeira é paz com Deus, conquistada na cruz, quando ele morre por nós. Nós, diz a Bíblia, éramos inimigos de Deus. Aqueles que não conhecem ao Senhor, aqueles que não nasceram de novo, aqueles que não servem a Cristo, diz a Bíblia, na realidade, eles são inimigos de Deus. Eles estão em um estado de rebeldia e desobediência contra Deus. Mas uma vez que Cristo morreu por mim e por você, então nós temos paz.
o autor aos Hebreus diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quantas e quantas vezes, no meio de uma guerra, no meio de uma luta, nós realmente ficamos sem paz? É interessante porque ele está falando aqui num contexto de batalha, num contexto de luta. Ele está dizendo: olha, tome a armadura de Deus para que você possa resistir no dia mau, para que você possa estar atento contra as ciladas do diabo. E no meio desse contexto de luta, no meio desse contexto de batalha, ele diz: use a preparação do evangelho da paz. Como é possível falar em paz quando ele está tratando em um contexto de luta, em um contexto de guerra? É porque, na realidade, irmãos, ele está dizendo que a paz não vai ser conquistada pelo seu esforço e pelo meu esforço. A paz não vai ser conquistada por essa batalha. A paz já foi conquistada por Cristo na cruz. Aquele que eu mais desejo que eu seja aceito diante dele, já me aceitou. Eu já estou em paz com Deus. Então eu posso travar qualquer luta, qualquer batalha, desde que eu lembre de que eu preciso seguir a paz e a santificação com todos. É só por estar em paz com Cristo, é só por estar em paz com Deus, que eu posso me esforçar e devo me esforçar para viver em paz com os irmãos. Porque se eu não encontrar paz em Deus, se eu não encontrar verdadeira paz no Senhor, como poderei encontrar paz com os outros? Quando, por exemplo, a gente tem alguma coisa que está nos incomodando, uma dor, sei lá, alguma coisa que nos provoca desconforto, quantas vezes a gente acaba ficando irritado, né? Uma pessoa que está com uma dor que não passa, uma dor que não passa, uma dor que não passa, ele vai ficando naturalmente irritado. Não é nem que aquela pessoa com quem ele está lidando lhe deva alguma coisa, ou que ele tem alguma coisa contra ela, mas alguma coisa está acontecendo com ele, por isso ele fica assim. O que acontece aqui é exatamente o contrário. Eu e você não devemos nada a Deus. Se nós não devemos nada a Deus, nós podemos, com sinceridade, nos esforçarmos para vivermos em paz uns com os outros, sabendo que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, mas a nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra o inimigo. Não é contra o nosso irmão. Embora, algumas vezes é verdade, pareça que o nosso irmão nos elegeu como inimigo dele. Algumas vezes parece que é assim. Mas nesse momento que nós possamos lembrar que a verdadeira paz já nos foi conquistada na cruz do Calvário pelo Senhor. Uma outra peça que ele fala sobre a armadura de Deus é o escudo da fé. E ele diz: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. A coisa que o diabo mais usa, irmãos, para trazer contenda em uma igreja, para fragilizar uma igreja, é o falso ensino. É a distorção da verdade. É isso que faz as pessoas se separarem. É isso que faz as pessoas, uma pensa de uma forma e outra pensa de outra. Porque, na realidade, elas não estão olhando para a Bíblia como um único modo de pensar. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses e diz assim: penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo sentimento. Como é que isso é possível? Somente quando nós temos o mesmo referencial. Se nós não tivermos o mesmo referencial, como vamos pensar a mesma coisa? Como vamos conhecer a mesma verdade? Então eu e você precisamos, de verdade, irmãos, termos a mesma fé. Agora, como é que a gente tem a mesma fé? Como é que a gente pode crer na mesma coisa? Eu e você precisamos ler e estudar a Bíblia. Precisamos, irmãos, assim, com seriedade, pedir graça a Deus para entender a relevância disso, sabe? A relevância de conhecer a Bíblia, não apenas o que a gente ouve no rádio, enquanto a gente está na cozinha fazendo alguma coisa. E aí bota numa rádio lá, que fica alguém falando alguma coisa o dia todo, a gente pega um pedaço aqui, um pedaço ali, e pronto. E a gente não para ler, e a gente não para estudar
e a gente não para meditar na palavra do Senhor, como poderemos ter a mesma fé? Como poderemos crer da mesma forma se não nos reunirmos na escola dominical para estudarmos? Como a gente faz com tantas outras coisas? Com tantas outras coisas que a gente para e que entende que é relevante. O Elton comentou com a gente, né? Acho que os irmãos sabem também, que ele mudou de área no trabalho e agora ele está trabalhando com algumas áreas novas. E o quanto ele já precisou voltar a ler para se preparar para divulgar medicação nessa área nova agora. Ele entende a relevância disso, ele entende a importância disso, porque é daí que ele tira a manutenção da família dele. E a gente faz isso. Se a gente chegar num emprego novo, num trabalho novo, num setor novo, até dentro do mesmo emprego, o quanto a gente se esforça para compreender aquilo, para compreender como é que funciona. Porque, na realidade, a gente entende a importância do emprego para a nossa vida. Mas, muitas vezes, a gente não entende a importância de conhecer a fé de verdade, de conhecer a revelação do Senhor para a nossa vida. Isso é extremamente importante e isso causa tanta e tanta e tanta confusão na igreja. Uma pessoa que entende que pode fazer dessa forma, uma outra que entende que pode fazer daquela outra forma, apenas por falta de um referencial único que é a própria Bíblia. E que nós precisamos sentar e ler e orar e estudar juntos, para que nós possamos crescer juntos. É dessa forma que nós vamos, na realidade, apresentar uma defesa contra os dardos inflamados do inimigo. Apenas desta forma. De outra forma, nós não vamos conseguir fazer isso. Ele fala em uma outra peça, que é o capacete da salvação, está no versículo 17. Ele diz, tomai também o capacete da salvação. Irmãos, quem é que pode deter uma pessoa que não precisa temer a morte? Imagine, quem é que pode parar uma pessoa que não precisa temer a morte? Quando a gente vê, por exemplo, esses suicidas, né, que acabam fazendo esses atentados, quando essas pessoas fazem isso, quem é que pode deter essas pessoas? Se elas estão dispostas a morrer, você vai fazer o quê? Vai dizer que vai prender? Vai dizer que vai perseguir? Vai dizer que vai matá-la? Se ela não se importa com isso. Quando Paulo fala sobre o capacete da salvação, o que ele está dizendo é, se você tem plena consciência de que você é salvo, de que você está em Cristo, de que você vai para o céu, nada precisa lhe deter. Você não precisa temer mais nada, porque você já está eternamente salvo. Qualquer coisa que lhe aconteça aqui, o máximo que pode acontecer é lhe levar para o céu. É o máximo que pode acontecer. Se você não for curado de uma doença séria, se você for atropelado, se seu coração parar, seja lá o que for, o máximo que pode acontecer é você ir para o céu. Quem pode parar uma pessoa dessa? Então o que Paulo está dizendo é, cada vez que você for enfrentar as ciladas do diabo, cada vez que você entrar nessas guerras espirituais, lembrem disso, você já está salvo. Você já está em Cristo. Ninguém pode lhe deter. Ninguém pode lhe parar. Ninguém pode lhe ameaçar verdadeiramente. Verdadeiramente não. Vão tirar o quê de você? Se você já morreu para esse mundo. Se você já está em Cristo. Que ameaça mais vão poder lhe fazer? A última peça que ele fala é sobre a espada do Espírito. E algumas pessoas pensam na espada do Espírito como sendo uma peça, uma arma de ataque. Mas ela não é apenas uma arma de ataque, porque na realidade a palavra que é usada aí para descrever essa espada, ela descreve uma espada pequena. Na realidade é uma espada que só serviria para atacar se você se aproximasse muito do inimigo. É diferente, por exemplo, de Lucas 2,35, quando ele fala de uma espada que é maior. A palavra que foi traduzida para a gente é espada, tanto em Efésios quanto em Lucas. Mas são espadas diferentes. Essa que é usada em Efésios, na realidade, ele está falando de uma espada curta, pequena, que serve muito mais para defesa.
E ele está dizendo, olha, na realidade, tome a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O melhor modo de eu e você nos defendermos contra o engano do diabo, nos defendermos de quando pessoas do mundo, da nossa família, ou até da própria igreja, tentam nos convencer a fazer coisas que não deveriam ser feitas, que não glorificam ao Senhor. Coisas que as pessoas dizem, não, mas isso aí é besteira, pai, você pode fazer. A única coisa que vai nos defender disso é a própria palavra de Deus. Não é outra coisa. Foi isso que Cristo usou quando ele discutia com o diabo. Lembram de Mateus 4, na tentação de Cristo? Diz que depois de 40 dias o Senhor Jesus teve fome. Então o inimigo se aproxima dele e diz, olha, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus não ficou discutindo com ele. Ele simplesmente usou a palavra de Deus. Ele simplesmente falou a palavra de Deus. E ele diz, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo leva a cidade santa, coloca ele sobre o pináculo do templo e diz, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Vejam que no primeiro ataque do diabo, ele apela para a situação desconfortável que Cristo vivia. Cristo estava com fome, e ele diz, você é o Filho de Deus, então transforme, na realidade, essas pedras em pães para saciar a sua fome, para parar o seu desconforto. E Jesus sabia que ele não devia ouvir o tentador, ele estava jejuando, e ele olha para o inimigo e responde com a palavra de Deus, nem só de pão vai viver o homem. Neste momento, eu estou me alimentando da minha relação com meu Pai, da comunhão com Deus. Quando o diabo percebeu que não adiantava, que Cristo não estava disposto a ouvi-lo para fugir do desconforto, como inúmeras vezes a gente faz. Inúmeras vezes, irmãos, a gente faz isso, né? Para fugir do desconforto, a gente torce a palavra de Deus, a gente muda, a gente diz que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, simplesmente para que a gente possa dar vazão ao que a gente quer. Quantas vezes a gente faz isso? Aí o diabo usa uma segunda estratégia. Ele diz, não, eu vou usar a própria Bíblia. Eu vou usar a própria palavra. Coloca Cristo num lugar bem alto e diz, olha, pode pular daqui. Porque o Salmo 90 diz que ele vai guardar você. Ele não vai permitir que você tropece com o seu pé em pedras. Ele vai te proteger. Ele vai mandar anjos. Nesse momento ele começa a torcer a própria palavra de Deus. A própria palavra do Senhor, ele começa a torcer. E Cristo nessa hora responde mais uma vez com a palavra de Deus. E diz, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Por fim, o diabo chega para ele e oferece todos os reinos da terra, as glórias do mundo, Mateus 4:8, né? E diz que mostrou a ele os reinos e a glória do mundo e disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então, Jesus lhe ordenou, retira-te daqui, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Percebem Cristo manuseando a espada do Espírito? Agora, era preciso, irmãos, que ele conhecesse. É preciso que a nossa cabeça, que a nossa mente, que o nosso coração esteja cheio da palavra de Deus para que a gente possa fazer isso. Porque, do contrário, como é que nós vamos responder positivamente? Algumas vezes, a gente vê alguns irmãos tentando ajudar outros, né? Tentando aconselhar outros. E assim, há muito boa vontade em fazer isso. E que, inclusive, é um mandamento bíblico, né? Que nós nos aconselhemos mutuamente. E muitos irmãos fazem isso com muita boa vontade. Sabe, com muita boa vontade. Só tem um problema. Ele não tem intimidade com a Bíblia. Ele não conhece a palavra do Senhor. Então, o conselho que ele dá começa assim. Olha, na minha experiência, eu fiz assim. E deu certo. Ou,
Rapaz, fulano de tal passou por uma coisa parecida. A esposa dele fez isso, mas ele agiu dessa forma e deu certo. Será que não dá certo com você também? Ou seja, porque ele não conhece a palavra de Deus, porque o coração dele não está cheio da palavra de Deus, porque isso não é prioridade, porque ele não lê a palavra de Deus, porque ele não estuda a palavra de Deus. Logo, o coração dele tem outra coisa que não é a palavra de Deus. É apenas a sua experiência, é só o que ele pode dar. Apesar de toda a boa vontade de aconselhar, o máximo que ele consegue dar são apenas as suas experiências. E mais nada. Nada além disso. Quando, na realidade, o que nós precisamos fazer para aconselhar alguém, irmãos, é apenas falar a palavra de Deus para ele. É só isso, é só falar a palavra de Deus. Não é aquilo que eu acho, não é aquilo que você acha, é a palavra de Deus. Porque é o Espírito Santo que vai usar essa palavra. Essa palavra vai ser usada pelo Espírito Santo para mudar o coração da pessoa. Não é a minha experiência, sabe? Não é o que deu certo comigo que vai convencer o irmão a fazer o que é certo. Pode até convencê-lo, mas não vai edificá-lo, não vai trazê-lo à Bíblia. Pode ser que posteriormente ele diga assim: não, rapaz, fulano de tal me deu um conselho e foi bom. Ele fez na casa dele, deu certo. Eu fiz na minha, deu certo. E eu posso dizer a você que faça na sua, que vai dar certo. Ou seja, é apenas uma troca de boas práticas. Só isso. Sabe, só uma troca de boas práticas. É diferente de quando nós falamos a palavra de Deus e quando nós falamos a Bíblia. Independente da pessoa gostar ou não, eu e você precisamos falar a Bíblia. Aí sim, o coração das pessoas serão mudados porque ele é mudado pelo próprio Espírito Santo. Tem uma seita que criou uma teoria realmente antibíblica, porque aqui em Efésios 6, quando ele fala sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, Efésios 6,17, a palavra que está aí em 6,17, no original, essa palavra é rema. A palavra grega que está aí é rema. Tem pelo menos duas palavras no grego que pode ser traduzida por palavra. É rema e logos. As duas são intercambiáveis. As duas têm realmente o mesmo sentido. Em outros momentos do Novo Testamento, as duas palavras são usadas do mesmo jeito. Mas uma seita moderna, que inclusive tem aqui em Aracaju, chamada Verbo da Vida, torceu isso de forma a dizer que você precisa de uma palavra rema, que essa palavra rema é quando você abre a Bíblia e você lê o versículo, e esse versículo fala mais profundamente ao seu coração. Aconteceu alguma coisa naquele versículo que você leu, que ele não é só uma palavra logos. Não, não é. Ele agora é rema. Essa palavra foi vivificada pelo Espírito Santo para a sua vida. E por isso ela é diferente. E dizem eles, você precisa falar essa palavra rema. É essa palavra que vai mudar a vida das pessoas. É uma heresia, é claro. É isso que as seitas pregam. As seitas pregam heresias. A Bíblia diz que, muito pelo contrário, toda a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada. Toda a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada. E é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é um modo diferente como eu falo ou como você fala, ou não é o Espírito Santo que vivificou uma palavra nessa hora, mas não nessa. Toda palavra é inspirada por Deus. E o que nós precisamos fazer é falar esta palavra. Se vocês olharem o texto, irmãos, é interessante a quantidade de gerúndio que ele usa no texto. O tempo todo, ele está dizendo, faça isso enquanto você faz aquilo. Vejam que ele diz assim, a partir do versículo 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Na realidade, a fluência do texto, o que ele quer mostrar para a gente é que nós precisamos fazer tudo isso ao mesmo tempo. Não é assim, num momento eu vou usar o capacete da salvação,
No outro momento, eu vou usar a espada do Espírito. No outro momento, eu vou usar o escudo da fé. Não é essa a ideia de Paulo. A ideia de Paulo é que eu e você, como cristãos, estejamos constantemente vestidos com toda essa armadura de Deus. Que eu e você, constantemente, estejamos com o cinto da verdade, que nós tenhamos sobre a nossa vida realmente a couraça da justiça, sabendo que a gente pode pecar, mas que nós vamos encontrar perdão em Deus, que nós usemos o capacete da salvação, sabendo que nada pode nos afastar do Senhor, que nós podemos lutar mesmo, que nós podemos falar a verdade do Evangelho, porque nada pode nos afastar de Cristo. A ideia dele é que, ao mesmo tempo, nós lembremos da paz que conquistamos em Cristo, que Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário. Que, ao mesmo tempo, nós usemos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É dessa forma, irmãos, que nós vamos conseguir vencer o engano do diabo sobre a sua vida e sobre a minha vida. É dessa forma que nós vamos conhecer qual é a vontade de Deus para a educação dos nossos filhos, para o nosso casamento, na hora de decidir em que emprego ficar, se nesse ou naquele, que casa comprar, se casa ou se não casa. O que fazer? É se utilizando dessas coisas que nós vamos fazer isso. Só para terminar, ele diz no versículo 18, que nós devemos fazer tudo isso com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Esse versículo 18, irmãos, realmente fecha o espírito de batalha que aparece em todo o texto, né? Ele diz, esteja vestido com toda essa armadura, mas faça isso o tempo todo com toda a oração. Esteja orando por você, esteja orando pelo próximo, esteja orando na realidade, diz ele, por todos os santos. Constantemente esteja diante de Deus. Quando eu li esse versículo aqui, eu fiquei lembrando daquele filme 300, aquele grupinho pequeno de homens sendo atacado pelo exército persa, um exército imenso, 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 imenso. E 300 homens se juntam, cada um levanta o seu escudo, encaixa o escudo um no outro e cria uma espécie de uma carapaça. E enquanto atiram flechas, enquanto atiram lanças, estão todos ali, um do lado do outro, só vendo o negócio bater no escudo deles. E eles ali embaixo, até que parou. Era o momento deles atacarem. É essa unidade que Paulo está falando, que nós precisamos aqui no versículo 18. Quando nós, na realidade, não estamos interessados apenas em defender a nossa fé, mas em defender a fé do outro. Em se preocupar com o estado espiritual do outro, em perceber que o outro, na realidade, está se desviando da verdade e que nós precisamos e podemos conversar com ele e podemos alertá-lo sobre isso. Pode ser que talvez ele nem goste muito, mas nós precisamos fazer isso com oração, precisamos fazer isso com súplica diante de Deus, pedindo ao Senhor que mude o coração daquela pessoa e que mude o nosso próprio coração. É essa a ideia dessa batalha que nós temos aqui. Não é uma luta mística, sabe? Não é uma luta mística, que você vai pegar uma espada mística e sair por aí ou coisa parecida. Mas, acima de tudo, é uma luta pela sua alma. É uma luta pela sua fé. É uma luta pela fé dos seus filhos, pela fé do seu esposo, do seu marido, da sua esposa, da sua mãe, do seu pai. É uma luta pela fé comum a todos nós. É por isso que nós precisamos nos armar, nos vestir com esta armadura de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos sustente, irmãos, e nos dê graça para entendermos o quanto nós precisamos disso. O quanto nós precisamos. Quantas vezes as nossas lutas contra o pecado e contra o erro têm sido infrutíferas. Quantas vezes, sabe? Porque, na realidade, nós não estamos lutando com as armas verdadeiras. Quantas vezes algumas pessoas acham que a igreja precisa crescer e para ela crescer, você precisa inventar tudo que é tipo de culto que for.
mas não ensinar, sabe, mas não doutrinar, mas não falar a palavra de Deus. Pode ser que dessa forma a gente consiga até inchar uma igreja. Pode ser que você consiga até uma igreja com muita gente. Mas será que você vai conseguir uma igreja com muitos salvos? Com gente que realmente serve a Cristo? Com gente que sabe responder sobre a razão de sua fé? Com gente que sabe dizer ao seu vizinho, quando o seu vizinho diz assim, olha, nós conseguimos comprar um camarote para o Pré-Caju, você não quer ir com a gente, não? E aí você diz assim, não quero ir não. E não quer por quê? Você não está de férias. Por que você não quer? E você saber dizer a ele por que você não vai. Não apenas, não quero não. Mas dizer a ele, olha, aquilo é o que não agrada a Deus. Aquilo não é o que glorifica ao Senhor. Deus não nos criou para isso. Deus nos criou para louvar o seu nome. Não foi para estar metido no meio desse tipo de coisa. Nós precisamos estar preparados para isso, para falar essas coisas, para falar a palavra de Deus e assim edificar a nossa vida, edificar a vida da nossa família e edificar a nossa igreja. Que Deus nos abençoe. Vamos curvar nossa cabeça, orar ao Senhor. Hoje nós vamos cantar uma música, né? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque pelo Teu poder e graça, o Senhor tem disponibilizado para nós a Tua própria armadura. Nos ajuda, Deus, a percebermos a relevância e a importância de cada uma dessas coisas. Nos ajuda a percebermos a importância da fé, da verdade, de estudarmos a Tua palavra, de nos reunirmos, de estarmos juntos, de orarmos uns pelos outros, de nos entendermos igreja, de juntos resistirmos ao engano do diabo, Pai, de juntos resistirmos às astutas ciladas do inimigo. Nos ajuda, Pai, para o louvor e glória do Teu nome. Ajuda-nos a falar a Tua palavra quando somos atacados pelo erro na nossa casa, quando somos atacados pelo erro no nosso trabalho. Ajuda-nos a pronunciar a Tua palavra, Senhor, que é apropriada para derrotar toda mentira, para a glória do Teu nome e para Teu louvor. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém.